Felicidade Conjugal foi publicado em 1859, quando o escritor russo Lev Tolstói tinha na faixa de 30 e poucos anos. É um livro curtinho que, apesar de mais de um século de existência, consegue descrever o estado da alma humana com maestria. Vamos falar sobre ele? Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia, psicóloga clínica. Aqui no meu canal eu falo sobre livros, filmes, psicologia. Então, se você se interessa por alguma dessas temáticas, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana eu busco colocar um vídeo novo aqui com todo o carinho do mundo. Bom, mesmo com a existência de conflitos políticos e históricos durante o período em que o livro foi publicado, o próprio tradutor do livro, o Boris Schneiderman, ele ressalta no pós-fácio do livro que o Tolstói não estava muito preocupado em focar nessas questões, ele estava mais preocupado em falar sobre o desenvolver da história de um casal que vivia na nobreza, sem preocupações políticas ou sociais. E realmente a minha percepção é que esse pano de fundo político passa mais despercebido, e essa relação que existe no livro entre a nobreza e a classe trabalhadora pudesse existir em qualquer outro momento daquele período, sabe? Não me parece uma relação mais específica daquela época russa. Ainda assim, eu acredito que o casal que lidera o enredo do livro é influenciado por situações em que eles frequentam a alta sociedade, a burguesia de Petersburgo. Tem esse contraste entre a vida no campo, distante das percepções sociais da realeza, e essa vida entre as pessoas da alta sociedade. Então, acho que tem esse atravessamento social, sim, só que não esse atravessamento político dos conflitos que existiam naquela época. A história é narrada por Maria, que é carinhosamente chamada de Masha, que é uma menina de 17 anos, descrita pela sua beleza e juventude. Ela acabou de perder sua mãe e passa a viver apenas com a sua irmã mais nova e com Katia, que é a criada que sempre cuidou dela desde pequena. Após o falecimento da mãe dela, era um período de inverno, e a Masha, apesar dela conviver com a irmã mais nova, que era a Sônia, e a Katia, ela se isolava cada vez mais e alimentava esse sentimento de angústia, de solidão, de medo, né, de sofrimento por ter perdido a mãe, justamente vivenciando esse processo de luto. E a Katia se preocupava cada vez mais com a situação de saúde da Masha, então ela pensou que ajudaria se elas pudessem viajar para o exterior. Mas para isso ela precisava chamar um tutor financeiro para saber como é que estava a situação delas em relação ao dinheiro após o falecimento da sua mãe, da mãe de Masha, e também o pai dela já tinha falecido, né? O livro vai também vai mostrando pra gente que isso já tinha acontecido. Inclusive, apresentar a Masha ao mundo externo, né? A sair daquele campo e ir para a cidade, já era uma pretensão da mãe dela, mas ela não pôde fazer isso justamente porque ela faleceu. Então, ali ficou o desejo da Masha conhecer outros lugares que não foi concretizado. E quem assume esse posto, né, de administrar e gerir a fazenda da Masha e da irmã mais nova é o Sergei Mikhailitch. Minha gente, é um desafio falar esses nomes. E aí o Sergei, ele já era um conhecido da família, era um amigo do pai da Masha e da Sônia, e ele já convivia na casa delas durante muito tempo, só que fazia anos que eles não se viam. Então esse resgate, né, esse chamado por ele, fez com que a Masha se reencontrasse com esse rapaz. Ele era bem mais velho que a Masha, ele tinha 36 anos, mas esse encontro fez com que ela despertasse as lembranças e memórias sobre ele, como ele era, e também lembrou a ela os comentários que os pais faziam sobre o Sergei, né? Os pais falavam que ele era um homem respeitoso, que seria legal se ela se casasse com ele, né? Desde quando ela era novinha. Então isso despertou uma série de lembranças, né, de sentimentos em relação a ele. E não só lembranças, mas também desejos e possibilidades para Masha. Então, o Sergei começou a frequentar periodicamente a fazenda delas, a casa de campo onde elas viviam. E dessa saída do inverno para a entrada na primavera,
a Masha começou a ter uma atitude diferente diante da sua vida. Ela começou a resgatar as coisas que ela gostava de fazer antes, como tocar piano, ler, né, começar a caminhar ali pelo terreno onde elas viviam. Então ela começou, a Masha, que era uma pessoa que convivia com pouca gente, distante de outras distrações da cidade, de outras possibilidades de entretenimento, ela começou a direcionar todos os seus pensamentos, suas atitudes, né, expectativas e emoções justamente para ele, né, o ser gay. Eu tô falando ser gay porque eu literalmente já me convenci de que eu não sei falar o nome dele, então eu vou ficar falando assim dessa forma. Então a Masha começa a desejar muito o próximo encontro com esse rapaz, até que no verão as visitas ficaram mais frequentes, 3 vezes na semana. E essa familiaridade com esse desconhecido, né, uma pessoa familiar, mas que ainda era desconhecida para ela, da maneira como ela o via agora, mais velha, começou a aumentar, ela começou a se acostumar um pouco mais com a presença dele, e ela começou a se sentir cada vez mais curiosa para entendê-lo e desvelar o mundo desse homem que aparecia na casa dela. E é interessante porque a Masha passa a querer ser vista a todo custo por ele. Então ela busca em tudo que ela faz a aprovação, o reconhecimento, a admiração dele. E ao mesmo tempo ela buscava ser enxergada por ele como uma mulher, e não mais como uma menina que era orientada e que ele respeitava quase como se fosse uma outra filha. Por isso ela vai pautando suas decisões, atitudes, ações na oportunidade, né, na tentativa de se moldar para se tornar uma mulher mais madura, mais digna, uma mulher de fato respeitosa e modesta diante dos olhos desse homem, desse rapaz. O trecho da página 25 descreve alguns pensamentos dela e consegue mostrar pra gente o quanto isso estava acontecendo. Ela dizia assim: às vezes ele apenas queria aconselhar-me algo e eu já parecia saber o que diria. Se me formulava uma pergunta, fitando-me nos olhos, o seu olhar puxava para fora de mim o pensamento que queria. Todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos de então não eram meus. Eram pensamentos e sentimentos dele, que de repente se tornaram meus, passaram para a minha vida e iluminaram-na. Nessa dinâmica, tudo passa a ter mais sentido para a Masha, ser mais apaixonante, empolgante, e tudo era voltado justamente pensando no ser gay, que vira praticamente uma obsessão e que de fato acontece quando a gente se apaixona por alguém, né? É tudo sobre aquela pessoa, o que ela vai pensar, o que ela vai sentir. Mas a Masha, eu acho que justamente por ela estar isolada no campo, com poucas pessoas, por não ter vivido, isso se torna muito mais presente para ela. Isso é um julgamento meu. E aí o mundo dela realmente se torna o ser gay. E aí um certo dia ela se dá conta de que ela realmente o ama e que ela vai ser sua noiva e vai casar com ele. E na sequência, no seu aniversário de 18 anos, ela conta pra ele como estava se sentindo. Na verdade, eles têm uma conversa e aí um declara o seu amor um pelo outro e eles realmente decidem se casar. E o grande medo do ser gay era justamente o fato de que a Masha era uma pessoa muito jovem e que ainda teria muita coisa para viver. Ele já tinha vivido bastante, já tinha entendido o que ele gostaria, que era uma vida tranquila no campo, sossegada, em paz, longe da sociedade, mas que ela ainda não tinha vivido as experiências, né, dessa fase. E ele sentia muito medo por isso. Mas aí os dois decidiram, né, que iam ficar juntos, ela queria ficar com ele, enfim. Então eles se casam. E aí o casamento dos dois inaugura uma nova fase de vida para Masha, porque o livro é descrito a partir do ponto de vista dela e ela vai descrevendo todos os pensamentos, sentimentos que ela está vivendo e a percepção de mundo, né, que ela vem enfrentando. Esse início para ela era de estranhamento e medo por ter deixado a rotina que ela conhecia, as pessoas que ela conhecia, e passar a viver na casa do ser gay com a mãe dele, vivendo uma rotina completamente diferente dos costumes da época, né? Das etiquetas que a mãe dele esperava. E ela curtia esse momento porque
ela ia cada vez mais descobrindo o modo de ser do marido dela e também curtia essa dinâmica de estar na casa da mãe dele, quebrava algumas regras, né? Então ela tinha essa sensação de satisfação, apesar deles se sentirem inadequados naquele ambiente, né, diante de tantas regras. Essa casa onde eles viviam também era no campo, mas com o tempo a Masha foi se sentindo entediada, a rotina foi acontecendo, né, existia a repetição daquela rotina e cada vez mais ela se sentia angustiada com essa sensação de repetição, de tédio, de desejar algo a mais, de desejar o movimento que ela sentia anteriormente, essa necessidade de se sacrificar, de ter um desafio, de ter um movimento, sabe? Então ela sentia que estava tudo tão parado e ela tentava botar isso para baixo do tapete, não olhar para isso, mas cada vez mais isso se fazia presente, que era justamente o que o Sergei temia que ela sentisse. Esse desejo de conhecer algo novo, de descobrir. E junto com essa sensação de que ela sentia que já estava tudo ganho e que não exigia mais nenhum esforço dela, ela começava a se inquietar e se incomodar com aquilo que antes era o que ela amava no marido. Ela começa a ver aquilo como defeitos nele, características, modos de agir, enfim, de reagir a situações, como diz na página 69, no iniciozinho. Ela fala assim: às vezes desagradavam-me essa tranquilidade, esse perdão de tudo, essa como que indiferença. Eu não percebia que o mesmo existia em mim, considerava uma fraqueza. Então, essa tranquilidade, o otimismo, a alegria, era justamente o que a Masha admirava nele. Mas, passando essa rotina, né, do casamento, ela começa a não gostar mais disso, a incomodar. Então, mesmo contrariado, o marido decide que eles viajariam para a cidade, ela conheceria esse mundo de entretenimento, de distrações, né, do material, que era justamente o que ele não queria, porque é como se ele tivesse a sensação que isso fosse corromper ela. Isso ele não fala no livro, né, mas fica bem claro nas entrelinhas. E aí eles vão para Petersburgo. Em Petersburgo, eles entram em contato com outras pessoas, a alta sociedade, a Masha passa a ir para bailes e ela começa a ser muito admirada pela sua beleza, juventude, por essa singularidade de ser uma menina do campo, né? De ser uma menina diferente. E isso gera na Masha uma sensação de satisfação, de ser admirada, reconhecida, de ser cobiçada, sabe? Ela começa a desejar muito isso. E isso vai trazendo conflitos entre os dois que antes nunca tinha existido. Os dois passam a se ver de formas muito diferentes e presenciarem reações que eles nunca imaginariam que o outro poderia ter. E nesse sentido, cada um já não passa mais a atender mais as necessidades um do outro. Por exemplo, para ele, a Masha, ela atendia a necessidade de ser uma menina satisfeita com a vida, tranquila, do campo, e que especialmente vivia em função dele. Já para ela, ele já não era mais aquele marido tranquilo, de bem com a vida, compreensivo, e para além disso, ele já não era aquela pessoa misteriosa de que ela sentia que tinha que conquistar, tinha que desvendar, fazer sacrifícios por ele, e aquela pessoa que gerava o que ela chama de angústia primaveril, que eu acho que seria aquelas borboletas na barriga quando a gente se apaixona. E isso gera estranhamento, gera distanciamento, consequentemente, eles passam a viver um relacionamento frio. A Masha, ela tem um filho, mas no livro mostra que ela achava que quando tivesse filho ia mudar a sua vida, enfim, ia se encontrar, mas não foi bem assim. E eles vivem durante um bom tempo sem ter mais aquilo que eles tinham antes, né? Essa intimidade, esse desejo de estar um com o outro. No final do livro, eles rompem esse silêncio e conseguem compreender melhor, a partir de um diálogo, uma conversa, de que o que foi idealizado por cada um dos dois nunca chegaria a ser realmente a realidade. A Masha, ela passa o livro idealizando como seria o casamento, e como seria esse pós, né?
e aí depois como seria ser mãe, como seria continuar na sociedade. É quase como se ela estivesse sempre aguardando que chegasse num lugar onde ela fosse se sentir completamente satisfeita e atendida. E o marido dela não consegue lidar com a frustração de entender que a Masha também poderia ter outros interesses para além dele. Então, nesse final, eles vão entendendo que talvez eles nunca resgatem o sentimento que eles sentiam antes. E que ali, naquele momento, existia um sentimento, mas era um sentimento diferente. Um sentimento mais maduro, como pais, né, como companheiros, pessoas que tinham uma história. Eles conseguem enxergar que ali se encerrou um ciclo, né, como a própria Masha diz no livro, se encerra o romance com meu marido e começa agora um momento, uma fase da vida com o pai do meu filho, né, e aí eu acho que existe esse reconhecimento de um amor mais maduro, de um amor mais real e estável um pelo outro. Por fim, Felicidade Conjugal é um livro que consegue nos apresentar, a partir do olhar da Masha, dos seus pensamentos, seus devaneios, né, aquilo que ela deseja, conflitos internos, frustrações, algo que é muito próprio das relações, que apesar de ser realmente um contexto bem mais diferente do nosso, com outras expectativas do papel feminino e masculino, é um contexto que também consegue nos apresentar algo que talvez nunca deixe de existir, né? Que são conflitos existenciais do que a gente deseja, como é que a gente lida com a nossa liberdade, como a gente lida com a frustração das nossas expectativas dentro de um relacionamento ou até mesmo fora de um relacionamento. Então eu acredito que é um livro que vale a pena ler, é curtinho, é fluido. No começo eu só estranhei algumas palavras, alguns termos, acredito por ser um livro antigo, mas é um livro que consegue nos conectar a partir dos sentimentos e emoções que são universais. E esses sentimentos e emoções são acrônicos, né? Sempre vão estar aí com a gente. E você, já leu Felicidade Conjugal? Me conta aqui nos comentários o que você achou. A melhor maneira de eu saber que você gostou do vídeo é quando você curte, quando você se inscreve no canal, ativa as notificações, e isso ajuda no crescimento do meu canal e ajuda a distribuir o conteúdo para outras pessoas no YouTube que estejam interessadas no conteúdo. Então eu conto com a ajuda de vocês. Até o próximo vídeo.